Olá, tudo bem com você? Na aula de hoje, nós vamos entender qual a relação dos adolescentes e crianças com um pequeno grupo. Crianças e adolescentes. Será que os pequenos grupos também são para eles? Essa nova geração faz parte de grupos menores? É sobre isso que nós vamos conversar na aula de hoje. Eu quero te lembrar que esta aula e um conteúdo completo está disponível nesta revista, Discipulando com Excelência, que você pode adquirir em sua associação ou então baixar no formato PDF no link que aparece abaixo, juntamente com outros materiais de suporte. Na aula de hoje, nós vamos conversar com a líder do Ministério da Criança e do Adolescente para a região noroeste do Brasil, professora Priscila Costa. Prof, seja muito bem-vinda aqui nesta aula, nesse curso, para falar sobre novas gerações, algo tão importante. É verdade, Tati. Muito obrigada por nos permitir estar neste momento com você aqui, participando, junto com os nossos líderes que estão aí nos assistindo. É um prazer podermos falar neste momento sobre as novas gerações e a relevância que o pequeno grupo tem na vida de crianças e adolescentes. Com certeza. Vamos então para a base. Qual é o propósito de um pequeno grupo? Então, Tati, a gente sabe que um pequeno grupo de adultos, ele visa fortalecer a unidade dos irmãos. Mas, além de fortalecer a unidade dos membros que participam, nós temos a certeza que a gente pode estudar a palavra de Deus e, acima de tudo, estarmos nos preparando para o cumprimento da missão. Com certeza, com certeza. Agora, Priscila, professora, como funciona? Existe um pequeno grupo só para crianças e adolescentes? Ele é diferente do pequeno grupo que a igreja tem para os adultos? Então, no passado, a gente não tinha material específico para as crianças. E nós sabemos que isso é um preceito bíblico, né? Vejam só, Jesus escolheu vários líderes no passado que dirigiam pequenos grupos. E ele mesmo tinha um líder do qual ele fazia parte, que eram os seus discípulos. Ali, os discípulos se reuniam para poder falar, para poder se reunir, congregar-se juntos, estudar a palavra de Deus e, acima de tudo, se preparar para pregar a palavra de Deus para aqueles que precisavam ouvir. Que legal, professora. Agora, como nós podemos formar, então, um pequeno grupo que a gente chama Kids e um pequeno grupo de adolescente? Na realidade, Tati, não é coisa difícil. Eu agora me falo com vocês, queridos líderes, e digo o seguinte: muitas vezes as pessoas pensam que a gente precisa formar outros grupos, sabe? Além de um que já existe. Qual é esse grupo que já existe? É a classe da escola sabatina. Ah, mas eu participo da classe da escola sabatina, então agora eu posso ter um PG, um pequeno grupo feito através da classe de escola sabatina? Sim, não é difícil formar. Você não precisa buscar outras pessoas para estarem fazendo parte de um pequeno grupo. Você aproveita a classe de escola sabatina, que é a base, e aí então você forma o seu PG. E quem não participa de uma escola sabatina, pode participar de um PG? Com certeza, Tati. Pode participar, sim. Às vezes, nós temos a ideia que quem não participa de uma classe de escola sabatina, ela não está convidada. Aí é que a gente se engana, porque nós estamos trabalhando com missão. E se a pessoa não participa daquela classe de escola sabatina, você pode convidá-la para assistir, para participar, acima de tudo, para ouvir a palavra de Deus que está sendo dita ali no pequeno grupo. Muito bem. Essa é uma área muito específica, é uma linguagem muito própria. Falar para crianças, falar para adolescentes, falar com... É uma linguagem, é quase que uma didática, né? Existe um material específico para que a gente trabalhe com essas idades, nessa faixa etária? Veja só, Tati, a gente só tinha no passado material específico para PG de adultos. Sim. E as crianças, o que ficavam fazendo? Vocês que são líderes sabem o que as crianças ficavam fazendo. Muitas vezes elas acompanhavam os pais, né, os adultos para o programa de PG e acabava que não tinha, às vezes, algo que fosse próprio para a idade delas. Então,
pensando nessa proposta, nós temos o caderno de líderes para que eles possam ter os temas especiais para a faixa etária que eles estão dirigindo, de crianças pequenas. E aí nós temos, então, esse material que os professores podem estar estudando com temas semanais e apresentando e abordando. Neste ano de 2021, nós temos aqui o Criador e Suas Criaturas. Foi um material preparado para as crianças, para que elas pudessem realmente reconhecer quem é o Criador delas. E tudo aquilo que ele fez. Tudo que o Criador fez. Nós não temos só material para os líderes, nós temos para as crianças também o caderno de atividades. As crianças recebem esse material para que elas possam completar, ou seja, para que haja uma afirmação e uma confirmação de que o conteúdo abordado foi aprendido. Ou seja, é muito didático, né, prof? Com certeza, muito totalmente didático. E porque a criança vai, aprende, depois faz a atividade, parecido com como ela faz na escola, para que de fato aquilo fique firme, fixo na mente dela. Isso, exatamente. E esse aqui, Tati, é um caderno de atividades para crianças alfabetizadas, ou seja, para crianças que já sabem ler. Mas e aí, professora Priscila, as crianças que não sabem ler, como que a gente faz? Tati, nós temos uma novidade esse ano. E esse eu já conheço porque as minhas filhas usam este. Legal isso daí, porque olha só, não tínhamos esse material. E aí nós trabalhamos aqui na União Noroeste para que a gente montasse um material específico para as crianças e não alfabetizadas. Elas podem, no momento após a apresentação do tema, Sim. a professora pode pedir para elas pegarem o caderninho delas. Então, temos alfabetizados e não alfabetizados. Eles não ficam mais ociosos sem saber o que fazer. Ou, por exemplo, tem lá uma atividade que eles não escrevem. E aí, o que a gente faz? Pega essa atividade que está aqui e passa para eles, que é de pintar, muitas vezes de identificar, de fazer um X. Muito bacana. Então, isso é algo que vem para somar. Muito bacana. Então, nós temos o mesmo material para crianças alfabetizadas e não alfabetizadas, para que a gente inclua toda essa faixa etária infantil nesse pequeno grupo. Isso é muito legal, porque às vezes a gente tem um pequeno grupo que tem as crianças menores, que ainda não sabem escrever, não sabem responder, fazer ali a cruzada, mas a gente tem um material para elas, para que elas possam agora pintar e também tem a ver com o tema. Então, elas podem juntas fazer o mesmo pequeno grupo. Exatamente, é bem isso daí. Então, a gente pensou esse ano num todo, né, para não deixar nenhuma lacuna, porque a gente sabe que as crianças são a base da igreja e elas precisam ser fortalecidas. E no PG é uma forma também de estar fortalecendo a fé das crianças. Com certeza. Agora, os adolescentes. É isso aí que eu ia falar. Os adolescentes, nós temos aqui, então, um estudo para eles que foi pensado na linguagem deles. Hoje em dia, vocês sabem que os adolescentes, eles estão na rede. Não é verdade, Sim, Tati? com certeza. Se a gente que é adulto está, imagina os adolescentes como estão hiperconectados. Eles, qualquer coisa é rede social. Então, pensando nessa proposta, o Tô na Rede veio para auxiliar os nossos adolescentes. Esse aqui é só apenas uma ilustração da capa, mas este material não temos impresso. Ele está totalmente online, de maneira digital, onde o aluno e o professor poderão ter acesso aos temas abordados para que eles possam estudar e saber realmente como se relacionar nas redes sociais. Sim. Não ficar postando qualquer coisa, mas postar algo que eles cumpram a missão, que os ajudem a ser missionários. São temas muito relevantes. Sim, porque, totalmente. de fato, essa geração que fica conectada, acaba que a gente perde um pouco, eles perdem um pouco do sentido, do que colocar. Muitas vezes não sabe o que curtir, eu estou curtindo essa mensagem, então é muito importante um material especial que está aparecendo aí na sua tela, onde você pode ter esse conteúdo da revista para os adolescentes. Pri, que bacana todos esses materiais e bom saber que o pequeno grupo é para todas as idades, para todas as faixas etárias, é para qualquer pessoa. Mas, Pri, no que se baseia esses pequenos grupos? Veja só, Tati, a gente sabe que o pequeno grupo é um princípio bíblico. Foi deixado por Jesus um exemplo e outros líderes também tinham os seus PGs. Mas eu quero ler aqui o que está em Atos, no capítulo 5 e no verso 42, que diz o seguinte:
E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Ou seja, desde a época dos apóstolos, nós temos já o exemplo de que o pequeno grupo ele é funcional. Você, querido líder, que tem um pequeno grupo de crianças ou teen, não pode deixar de funcionar de uma maneira onde eles realmente se sintam inseridos, se sintam agregados, mas, acima de tudo, se sintam preparados para a missão. Por ser um princípio bíblico, nós temos a certeza que ele é dirigido e instituído por Deus. Então, vale a pena nós investirmos hoje nas novas gerações, porque hoje elas serão o futuro da nossa igreja e serão os nossos futuros missionários adultos. Então, eu acredito que ter um PG, tanto kids e teens, vale a pena, porque é algo que vai ser motivador e vai promover o crescimento da obra e da Igreja de Deus. Amém. Que incrível, Pri. Muito obrigada por essa aula. Acho que ficou claro que é possível e é preciso envolver crianças e adolescentes nessa missão. A nossa profetisa fala que as crianças irão profetizar, né? E como elas profetizarão se a gente não inculcar essa missão na mente delas? Muito obrigada. Isso mesmo, Tati. Joel 2:28 é a profecia disso. As crianças irão falar, elas irão abrir a boca e serão induzidas pelo Espírito Santo para pregar a mensagem. Amém. Fico até arrepiado com isso. Muito obrigada, Pri. Obrigada porque, além desse conteúdo, você veio trazer para a gente os materiais onde a gente pode ter esse suporte. Que Deus te abençoe no seu ministério. Obrigada. Quero te lembrar que esta aula e diversas outras estão disponíveis no link abaixo, inclusive em formato podcast. Um abraço, até a próxima aula.